o que eu penso em relação a quem merece hoje ser titular do Atlético, analisando o momento para o jogo contra o América, né? Para esse jogo contra o América, o Zarate não tem condição, mas você tem de volta Lemos, Igor Rabelo e Mariano. Bom, lateral direita. Eu acho que a lateral direita do Atlético é aquela posição em que não existe um titular. Existe um revezamento entre um cara técnico, mais técnico que é o Mariano, com um cara de mais preparo físico que é o Sarabia. Cada um tem a sua limitação. O Mariano tem problema físico e o Sarabia tem problema técnico. Então é aquela coisa, quem tiver no melhor momento. Como o Sarabia foi poupado no último jogo e o Mariano está voltando agora, eu creio que pode ser uma continuidade de Sarabia pela intensidade de um jogo de semifinal. É o que eu imagino que o Filipão pode montar pensando no adversário. Na zaga, o Lemos seria o titular do Filipão? Acho que sim. O Gemerson é titular absoluto do Filipão. Isso é Esse é o fato. problema. Mesmo que as pessoas, mesmo que as pessoas não gostem, desde quando o Filipão chegou, o Gemerson é titular absoluto dele. Existe uma vaga para ser disputada. Eu acho que essa vaga está em aberto, mas o problema são as lesões que ficam tirando esses jogadores para disputar. E o Gemerson não machuca. Então, o Lemos está voltando agora, mas ele está 5 jogos sem jogar. Não sei se o Filipão vai bancar essa questão física de ficar 5 jogos sem jogar e colocá-lo, sendo que o Bruno Fux é outro jogador que o Filipão está observando e tende a mantê-lo para continuar dando prosseguimento, porque o Fux não tem ido mal nesses jogos, mas vejo que todos eles estão numa briga pela posição e talvez pelo histórico para trás do ano passado, o Lemos poderia ganhar uma vantagem, mas acho que ele vai manter o Fux. Na esquerda é o Arana. O Batalha é titular absoluto. E aí fica a situação do meio. O Scarpa é titular absoluto. E aí fica a situação. Ele coloca 2 volantes. Se ele colocar 2 volantes, ele pode vir com o Otávio ou pode vir com o Edenilson. Né? Se ele jogar com um volante, o Franco eu acho que está fora dessa disputa por uma titularidade, o Alan Franco agora. Não só por um jogo que eu acho que o Filipão vai se encantar por ele. Agora, se você olhar as meias, o Alisson hoje merece ser titular, merece. Ele muda a história do jogo, ele parte num contra um, mostra um time mais agressivo. O Rubens merece pelo outro lado? Merece também. Mas ele mantém o Igor Gomes em todos os jogos. O Igor Gomes está se transformando num titular dele. Então, existem 2 situações. A que a gente acha que merece, eu acho que o Rubens merece, eu acho que o Alisson merece, e a percepção do Filipão em relação ao que ele quer do time em relação ao seu adversário. Se a gente analisar, o Igor Gomes tem sido um titular do Filipão no meio de campo. E ainda resta saber se ele vai com 1 ou 2 volantes. E lá na frente é Hulk e Paulinho. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês: qualquer que seja a decisão do Filipão, ele tem boas escolhas. Nós estamos falando aqui de bons jogadores. Se ele optar pelo Igor Gomes, é um bom jogador. Ainda pode render mais, mas é bom jogador. Se ele optar pelo Otávio, é um bom jogador. Se a gente falar que Rubens e Alisson são bons jogadores, então hoje, o que eu posso dizer é o seguinte: o Filipão, ele está bem municiado. Ele tem boas condições. Agora resta a ele fazer da liga esse time, que até agora não teve. E o desafio é contra o América, porque agora está valendo.